Professor, eu gostaria de começar hoje perguntando como vai a educação no Brasil. Péssima. Quando os últimos testes internacionais mostraram que nós estamos no ranking mundial em 85º lugar. Isso é uma coisa vergonhosa. A gente vê propagandas enganosas até do Ministério da Educação mostrando que tem índices que estão melhorando. É mentira, são índices manipulados. E nós estamos indo de mal a pior. Então a educação brasileira realmente nesse momento está numa situação catastrófica. Estava ruim, piorou. Você sabe o que é 87? O chamado caso limítrofe. Sabe o que é isso? Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Vou repetir. Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Isso é uma coisa trágica. Tem gente que fala, mas por quê? Tem dois motivos. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça, faz descer a escada. Isso é uma coisa assim, as neurociências trombam, ou seja, a ciência de verdade, não o achismo, a ciência de verdade tromba com Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. E quais são os três nomes mais endeusados nas faculdades de pedagogia? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Pelo amor de Deus! Nós fazemos descer a escada. É subir a escada. Por coincidência, há 2 meses atrás, eu estava nesse mesmo auditório, recheado desse jeito mesmo, aqui no Hotel Tauá, conversando com uma multinacional da indústria farmacêutica. Um monte de gente. Um monte. E o vice-presidente de RH, de Recursos Humanos, que por sinal foi meu aluno, cheguei para ele e falei, ô Getúlio, e o recrutamento, como está? Falou, professor, estou desesperado. Estou desesperado. Eu recebo candidato com MBA, recebo candidato com mestrado, recebo candidato com doutorado. Professor, só vem ANTA. Só tem ANTA. ANTA com diploma, com título, mas são ANTAs. E eu estou precisando de pessoas inteligentes. Estou sendo obrigado a ir para o ITA, contratar engenheiro aeronáutico para fazer um papel que não tem nada a ver com aeronáutica, porque aquele lá, pelo menos, tem QI positivo. A coisa que mais faz falta no mercado de trabalho é inteligência. Inteligência se aprende. É só subir a escada. É só fazer seus filhos e seus alunos subirem a escada. E vocês também. Isso é fundamental. Não por acaso que a gente tem isso aqui. Usei no slide de homeschooling e vou mostrar de novo. 7 de cada 10 alunos do ensino médio têm nível suficiente em português e matemática. 2017, hein? Vamos andar. Percentuais em nível de proficiência em português e matemática. Então aqui, insuficiente, básico, adequado. Vamos olhar só para português. Olhem só para essa partezinha aqui vermelha. Estão vendo? Pronto. Olhem para o vermelho e esse rosinha e o azul. Como o azul vai fazendo assim, ó. 5º ano, 9º ano, 3º ano. Esses gráficos estão me dizendo uma coisa. Quanto mais tempo o sujeito ele passa sendo educado nesse método, mais retardado ele fica. Ele perde o nível de linguagem que é esperado de um ser humano normal. Entendeu? Olha, eu faz 20 anos que eu sou professor de tudo quanto é jeito. Fui professor de português e de inglês do 2º grau, fui professor de economia, sou professor de pós-graduação, faço tudo quanto é lugar. Nunca na minha história de professor apareceu alguém para discutir a aula que eu estava dando. Mas o problema desses indivíduos é que eles precisam saber alguma coisa antes de ensinar os outros. E se eles vieram do mundo do ensino, provavelmente vieram já contaminados com os defeitos do próprio ensino. O que nós temos aí é um caso perdido, o ensino é completamente irrecuperável. Para conseguir um sujeito que sabe alguma coisa para dar aula, há um investimento terrivelmente grande e só se pode fazer com uma pequena parcela dos professores e também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas, fora isso, o resto se contenta com esse mise-en-scène, com essa espécie de farsa geral chamada ensino, e que é mais ou menos a escola pública no Brasil, por exemplo, é um negócio que só existe para contestar a tese de que não existe nada, que não existe mais. Há boas escolas aqui e acolá, mas a média é muito terrível. Você imagina que depois de 8 anos, em que nós raptamos as crianças 5 horas por dia, durante 8 anos, gastamos 1/4 do orçamento com isso, até por lei. Todo mundo é burro? Ninguém sabe ler? Não parece a vocês haver alguma coisa terrivelmente errada nisso?
A eficiência de um negócio desse é absolutamente ridícula. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas a nossa rebelião vai até o ponto em que a gente entende que trata-se simplesmente de ensino e não se trata de educação. E educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. Olha, a educação brasileira é absolutamente um desastre na média. Na média é um desastre. Existem exceções, mas os números falam por si. Né? Contra evidências não tem argumentos. Não é que a gente está muito pior do que a Europa, a América do Norte, Canadá, estamos piores do que Coreia, Japão. A gente está empatado com o Peru na última posição da América do Sul. É isso que o Brasil é. E nem aluno de escola de elite. Você pega classe social por classe social, o PISA deixa isso claríssimo. Classe social por classe social, o aluno brasileiro sempre perde de lavada. Né? Que raio de sistema educacional que a gente montou? Eu separei os dados do INAF de 2015, né, de 2011. De 2015 eles foram um pouco mais longe. Eu queria comentar esses dados com vocês. Existem 5 níveis no INAF de 2015, certo? Um nível eles chamam de analfabeto. E o analfabeto corresponde, essencialmente, àquele sujeito que, de fato, não sabe ler. Não sabe ler, não consegue juntar as letras, certo? Talvez ele nem saiba o que são as letras direito. Este é o analfabeto. 4% da população brasileira corresponde a esta categoria, segundo o INAF de 2015. Não é tanta coisa num país que há pouco tempo tem escolas, né, espalhadas pelo país inteiro. Então, 4% parece até razoável, dado o nosso histórico recente. A partir daí vem os 4 níveis que não são analfabetos. Rudimentar, que corresponde a 23% da população. O elementar, com 42% da população. O intermediário, com 23%. E o proficiente, com 8%. Eu queria comentar com vocês o significado das 2 últimas categorias, o intermediário e o proficiente, né, que somadas dão 31% da população brasileira. O intermediário, diz o texto do próprio Instituto Paulo Montenegro, corresponde àquele sujeito que consegue localizar informação expressa de forma literal em textos diversos, jornalístico e ou científico, realizando pequenas inferências. Ele interpreta e elabora síntese de textos diversos, narrativos, jornalísticos, científicos, relacionando regras com casos particulares a partir do reconhecimento de evidências e argumentos e confrontando a moral da história com sua própria opinião ou senso comum. Ele também reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas, de figuras de linguagem ou sinais de pontuação. Meus amigos, descontando o academiquez, eu queria observar com vocês o que significam algumas dessas coisas. Eu não estou lendo a descrição inteira do nível intermediário, tem algumas outras habilidades que eles têm. Ele localiza informação expressa de forma literal em textos diversos. Todo mundo entende o que isso quer dizer? A pessoa que está no nível intermediário, se ela tiver nas mãos assim, um texto jornalístico, uma notícia de jornal, que tem ali em algum lugar, dizendo quantas pessoas morrem de câncer todos os anos no mundo, certo? Tem ali essa informação em algum lugar na notícia, na reportagem. Se você perguntar para ela assim, quantas pessoas morrem de câncer no mundo todos os anos, ela consegue ir no texto e achar esse dado e te falar. Tá? Vocês estão entendendo? Então, quase 70% da população brasileira não consegue fazer isso. Tudo bem? Esta pessoa interpreta e elabora síntese de textos diversos. Ela consegue resumir alguma coisa que ela leu. Você dá uma notícia para ela, ela lê a notícia, aí você pergunta, o que está dizendo essa notícia? Ela consegue parafrasear. Ela, não, está dizendo isso. Está dizendo que não sei quantas pessoas morreram no acidente de carro. Tá bom? Ela resume o que ela leu, que é também uma habilidade quase sobrenatural. Né? Ela reconhece o efeito de sentido ou estético de sinais de pontuação. Então, se você usar um ponto de exclamação, reticências, ela sabe qual é a diferença. Ela consegue sentir alguma diferença na hora que ela está... não. Ponto de exclamação parece dar uma ideia um pouco mais emocional. Reticências parecem dar uma ideia de suspense. Ela consegue expressar de alguma maneira a diferença entre usar um sinal de pontuação e o outro. Ela confronta a moral da história com sua própria opinião ou senso comum. Então, se você conta para ela a história da raposa e as uvas, conhece essa história?
a fábula do La Fontaine. Você conta para ela a história da raposa e das uvas, ou do lobo e o cordeiro, né? A cigarra e a formiga. Ela capta a moral, consegue entender a moral, e ela consegue dizer se ela concorda ou não concorda. Não estamos dizendo que ela está fazendo, que ela vai fazer uma análise literária da fábula, só que ela consegue dizer que concorda ou não concorda com a moral. Também uma habilidade intelectual sublime, a qual quase 70% da população brasileira não tem acesso. Então eu acredito assim, que somando essas características do nível intermediário do ENAF, a gente pode dizer que ele corresponde mais ou menos ao que antigamente se chamava de primário completo. Hoje parece que eles estão chamando isso de Fundamental 1. São mais ou menos as habilidades que se espera dessa pessoa que concluiu o curso Fundamental 1 ou primário completo. Conseguir fazer essas coisas. Quer dizer, a pessoa consegue ler textos simples, textos medianos. Um artigo de jornal, uma fábula, um conto. Consegue ler, fazer um resumo, dizer se ela concorda ou não concorda com alguma coisa. Se você pergunta alguma informação que está ali expressa literalmente, ela consegue encontrar a informação no texto. Tá? Parece o equivalente, mais ou menos, ao primário completo. A pessoa no nível proficiente, que corresponde a 8% da população brasileira, elabora textos de maior complexidade. Por exemplo, mensagem, descrição, exposição ou argumentação. Mensagem, vocês sabem o que é um e-mail, por exemplo. Com base em elementos de um contexto dado. E opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. Isso quer dizer que ela vai dizer assim, por exemplo, que o autor escreve numa linguagem muito vulgar, alguma coisa assim. Se posicionar sobre o estilo do autor não quer dizer que você é um crítico literário. Só quer dizer que você consegue dar alguma opinião sobre o modo como ele escreve. Tá? Interpreta tabelas e gráficos envolvendo mais de 2 variáveis. Né? Resolve situações problema relativos a tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de planejamento, controle e elaboração, que exigem retomada de resultados parciais e o uso de inferências. Acho engraçado que pela linguagem dá a impressão de que a pessoa está fazendo uma coisa absolutamente genial, né? Enquanto o que ela está fazendo aqui é fazer pequenas inferências lógicas. Mas a linguagem é bastante curiosa. Então, esta pessoa, que está no nível proficiente, ela consegue reconhecer efeitos de sentido, ênfases, distorções, tendências e projeções em gráficos. Então, veja, esta pessoa é aquela que nós diríamos que, de fato, está pronta para ler revistas, jornais, etc., e entender o que está lendo. Ela consegue interpretar um gráfico com mais de 2 variáveis, o que é uma coisa. Esses gráficos aparecem o tempo todo na comunicação comum, na comunicação jornalística. Ela consegue escrever uma mensagem. Então, por exemplo, se ela está lá no trabalho e precisa comunicar ao chefe alguma coisa, fazer um breve relatório sobre o que aconteceu, ela consegue fazer isso. Consegue escrever um texto simples. Ela consegue escrever uma dissertação argumentando, defendendo de alguma maneira o seu ponto de vista. Ninguém está dizendo aqui que ela é um Marco Túlio Cícero, que ela é um grande argumentador, nada disso. Tá? Simplesmente ela consegue escrever uma argumentação. Ela consegue, de alguma maneira, defender um ponto de vista. Então, essa pessoa parece estar pronta para viver em sociedade. Né? Uma sociedade urbana como a nossa, em que as pessoas precisam usar a linguagem. Essa pessoa parece estar preparada para isso. Então, eu diria que o nível escolar correspondente dela é ao ginásio ou ensino fundamental completo. Antigamente se chamava de ginásio, hoje em dia, ensino fundamental completo. Esses são 8% da população brasileira. Então, isso parece um pouquinho sério, né? Principalmente porque, como eu comentei antes, quem não consegue distinguir fato de opinião num texto, também não consegue distinguir fato de opinião quando está ouvindo outra pessoa falar. E isso é muito grave. Então, todas essas deficiências de linguagem não se refletem só quando as pessoas estão lendo. Elas se refletem na comunicação diária também. E se vocês rastrearem um pouquinho as vidas pessoais de vocês, certamente encontrarão muitos exemplos de dificuldades de comunicação, que às vezes chegavam ao nível do surreal, que vocês talvez tenham ignorado, né? Talvez tenham deixado para lá, por considerarem exceções. Mas as pesquisas do Instituto Paulo Montenegro mostram que essas situações não são excepcionais de modo algum, elas são a norma no Brasil. Mas é característico da educação que quanto menos educação você tem, menos você dá pela falta dela.
Isso é característico do fenômeno educacional. Quanto menos educado você é, menos você sente falta de educação. Quanto mais educado você é, mais você sente falta. Mais você queria ser educado. E vejam que interessante. Dentre os profissionais da área de educação entrevistados pelo INAF em 2015, 44% dos profissionais, repito, da área de educação, que são profissionais da área de educação? Diretores de escola, professores, pessoas que trabalham na área de educação, pedagogos. 44% estavam nos níveis rudimentar e elementar. São iletrados. São pessoas que não são capazes de usar porcentagem, são pessoas que não são capazes de encontrar informações expressas de maneira literal em textos medianos e assim por diante. Estão abaixo do intermediário, portanto, estão abaixo do nível primário completo. Estes são profissionais da área de educação. São as pessoas que estão trabalhando nas escolas, nos institutos de educação, assim por diante. 40% dos profissionais estavam no nível intermediário, isto é, eles conseguiam dominar as habilidades correspondentes ao primário completo, como disse. E 16% eram proficientes, ou seja, eram realmente capazes de ler e compreender a maior parte do que liam. Se você olhar hoje em dia, o que você precisa para você entrar numa faculdade superior, uma universidade, né, em função do resultado na prova do Enem, né, se você não tiver, digamos, 600 pontos, você não consegue entrar numa universidade pública, mas você consegue entrar na faculdade de pedagogia. Né? Então ela começou a recrutar um pessoal, né, que chega com um capital cultural muito limitado. O maior problema é que nós tivemos professores mal formados e estes professores eles não estão capacitados para nos levar a um novo salto intelectual, um novo salto de qualidade na formação de alunos. Então, o que aparece nas propagandas da esquerda, que domina a grande mídia, assessoria de imprensa das universidades, é isso, que as nossas universidades estão entre as que mais produzem artigos no mundo. Isso é verdade. Só que eles vendem quantidade como se fosse qualidade. A USP está a 8ª melhor universidade do mundo. Isso é uma mentira. A USP ela não é a 8ª melhor, é a 8ª maior. Eu não tenho nada contra a USP, eu estudei na USP, fiz parte do meu doutorado na USP. Agora, a gente tem que falar a verdade. Se a gente quer curar uma doença, o doente ele tem que ser informado da sua doença. É o que acontece na universidade brasileira. Ela está doente, muito doente. De fato, em quantidade, USP está em 8º lugar. Mas se a gente pega a posição no ranking de 2018, a Universidade de São Paulo está em 780. Tá? Então, se você pegar a lista das 1000 maiores universidades do mundo e for passando lá no mouse, é uma experiência que causa dor. Você não encontra em uma universidade brasileira. Você chega na 710, você encontra a Universidade Federal de Santa Catarina no ranking de 2018. Em algumas áreas a gente está caindo ano a ano em relação ao primeiro lugar do mundo, né? Quer dizer, o Brasil investe muito e apesar disso o impacto cai. Se for uma lista de 70 países, por exemplo, a gente está em 58 em impacto, né? E muita gente me critica e fala, mas você está comparando com a Singapura. Singapura é uma potência, todo mundo sabe. A Suíça, ou a Dinamarca, né? E a América Latina? Em que lugar a gente está na América Latina? Em que posição você acha que vai estar o Brasil? De 12 países. Antepenúltimo lugar. A gente só está na frente de Cuba e da Venezuela. Venezuela por razões óbvias, né, do desastre do país, né? E Cuba tem sido sempre o último lugar. Também. Se a gente olhar para dentro da área de humanas, as sub-áreas das humanas, então a gente pode ver o ranking, por exemplo, sociologia. 43 de 46 países, é lá embaixo, né? Dentre os países que publicaram pelo menos 100 trabalhos em sociologia, o Brasil tem 43 de 46. Em linguística, o Brasil está em 20º de 22 países. Em história, 37º de 42. Antropologia, 42 de 45. E aí o grande fracasso mesmo, que é educação, né? A área de pedagogia, que é 53 de 54, ou seja, penúltimo lugar do mundo. A crítica que fizeram é o seguinte: é porque nossa língua é o português. O português é uma língua que ninguém lê, então tá bom. Então vou comparar o Brasil com Portugal. E aí eu verifiquei que em quase todas as áreas, tá aqui, ó. Isso aqui é o rank score. Olha, Portugal tirou 7, rank score vai de 0 a 10, nota 7. Brasil, 0,2. Linguagem. Portugal tirou 4, Brasil meio. Antropologia, 7, Portugal, Brasil 0,8. Direito, 7,6, 7,5, Brasil 0,2. Educação tirou Brasil 0, o último lugar do mundo. Isso dado de 2017. Quer dizer, nós somos o mesmo povo, Brasil e Portugal. A dificuldade de você traduzir
um trabalho acadêmico brasileiro para o inglês é enorme. O que será que essa pessoa quis dizer aqui? É a maneira do educador brasileiro escrever, que tem um pouco, aí voltamos ao Paulo Freire, emular aquela pseudo-poesia, né? Quando você está escrevendo um texto que supostamente é para ser técnico. Analisando o impacto da produção brasileira, científica, verifiquei que países que investiam a mesma quantidade de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB tinham produção muito maior que a nossa. E recentemente eu atualizei esses dados, né, fazendo uma análise de mais de 60 países, e a gente chegou num grupo de países, né, como por exemplo a Irlanda, novamente, a Estônia, que investe em torno de 1,2%, 1,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento e tem impacto muito maior que o Brasil. Agora, o que é problemático quando a gente vê países que investem muito menos, por exemplo, o Chile investe 0,35% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. E o impacto da pesquisa chilena é substancialmente maior que o nosso. Quando procuramos nas plataformas de pesquisa, fica fácil encontrar exemplos de trabalhos ideologicamente enviesados, pouco lidos e pouco citados. Muitos apresentam pautas que os brasileiros jamais imaginariam que foram financiadas pelo dinheiro público. Na Universidade Federal da Bahia, uma estudante apresentou uma tese questionando se sapatos têm sexo, referindo-se às metáforas de gênero de lésbicas de baixa renda. Na mesma universidade, outro estudante teve seu mestrado financiado para produzir uma pesquisa autoetnográfica, analisando a prática de sexo oral entre homens dentro do banheiro de uma estação de trem. O valor da bolsa foi de R$20 mil do dinheiro público. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos temas aprovados pelo mestrado foi Por onde andam os gogoboys de Juiz de Fora? O custo de cada universitário brasileiro é de quase $15 mil por ano. Isso significa que, mesmo estando nos últimos lugares de todos os rankings que medem a qualidade da graduação e da pesquisa científica, continuamos investindo no 16º universitário mais caro do mundo. Gastamos mais do que países com resultados expressivamente melhores, como Itália, Portugal, Espanha, Israel e muitos outros. A própria CDE recomenda que o Brasil gaste menos com o ensino universitário. Em 2018, a instituição divulgou uma pesquisa intitulada Economic Survey Brasil. Na página 30, o relatório alertava que o país gastava um percentual do PIB maior do que a média da OCDE e não obtinha resultados, que era importante parar de incentivar investimento nas universidades e focar na educação de base, como creches, ensino fundamental e médio, que estavam desatendidas. O relatório também alertou que a educação universitária estatal tende a beneficiar estudantes de classe média que estudam em escolas privadas e têm a melhor performance no vestibular. A pergunta que fica é, por que sonegamos todas essas informações? O que foi que aconteceu? Se você tem essas duas vertentes de política educacional, a de acesso, que é para gastar, e a de qualidade, que é para trabalhar, né? Mas percebeu-se que dar mais diploma tinha ali um benefício político importante, né? Alta população jovem no país, muitos eleitores, muita gente, as famílias dessas pessoas, primeira geração. Então, o apelo político de você mandar as pessoas para a universidade é brutal. A gente viu no que deu. Então, quando você fala mais matrícula, você tem gasto com infraestrutura, inauguração de escola, aumento de matrícula, etc. Gasto com contratação, então os professores gostam, os sindicatos mais ainda, né? Gasto com material, editoras, etc. Então você gasta mais e todo mundo fica feliz. Então abrir escola é algo altamente populista, né? Você pode abrir escola, dizer que está atendendo o direito à educação e não ensinar nada. E essa é a história do século XX no Brasil, do final do século XX, né? Depois da Segunda Guerra, quando a gente teve os movimentos pedindo por mais educação, o que o governo brasileiro, no seu conjunto, em todos os seus arranjos, deu para o brasileiro foi matrícula. Você abre um monte de campos, dá emprego vitalício com segurança para não sei quantos mil professores, né? Sem nenhuma cobrança de qualidade. E tem, por outro lado, um apelo que chega a ser pecuniário, porque quanto mais professor trabalhando em Universidade Federal, mais contribuição sindical você tem, mais contribuição para o partido você tem. A opção, obviamente, de um governo que tem como uma das principais bases políticas o sindicato docente, nunca vai optar pela política de qualidade. Isso é um dado. O analfabetismo funcional impacta grande parte dos brasileiros. Mas o que é analfabetismo funcional? Termo muito utilizado e pouco explicado. O idioma é composto por uma trindade. O signo, que é a palavra que remete a uma ideia, por exemplo, um lápis. O significado, que é a definição dessa palavra. E o referente, que é a coisa existente, o que ela se refere no mundo, o lápis concreto. O analfabeto funcional tem profunda deficiência em correlacionar esses componentes. Ele tem 3 principais dificuldades. Primeira, ele pode conhecer a palavra e até mesmo a sua definição, mas se vir o fenômeno real na sua frente, sente dificuldade de correlacioná-los. Por exemplo, uma pessoa que conheça a palavra inveja, mas quando alvo de inveja ou invejando alguém, não é capaz de correlacionar as coisas, ou talvez aplique mal as palavras, chamando de inveja fenômenos diferentes.
que não correspondem com o seu significado, como medo, raiva e admiração. Esse sintoma impede a boa compreensão de textos e até mesmo a interpretação do que outras pessoas dizem, fazendo tomar conclusões erradas sobre a mensagem que está recebendo. Segundo, o analfabeto funcional também pode ser incapaz de fazer o contrário, converter os referentes, as experiências reais do mundo, em signos e significantes, não conseguindo se expressar através da fala e da escrita. Esse sintoma é responsável por intensa turbulência na vida pessoal e profissional, confinando as experiências, ideias e percepções da vítima dentro dela mesma. Na incapacidade de se comunicar adequadamente, o analfabeto funcional fica preso dentro de si. E o problema mais grave, em função dessas duas deficiências, o indivíduo não consegue navegar pela linguagem, nem utilizá-la para compor a sua forma de se expressar. Resta copiar o uso de signos e significantes que ele assiste os outros utilizarem, mesmo que desconheça o referente. Ao longo do tempo, o analfabeto funcional desenvolve uma histeria. Na incapacidade de ir do mundo real aos símbolos, e dos símbolos ao mundo real, ele passa a descartar a necessidade do referente, da própria realidade. A partir desse momento, ele está apto a acreditar no que diz e no que escuta, mesmo que não diga respeito a nada concreto. A substituição da realidade por signos vazios faz com que eles sejam preenchidos como crenças, fundindo-se a sua própria personalidade. E quando algo confronta qualquer coisa que ele diz ou pensa, sente que a sua estrutura de crenças está sendo atacada.